Hoje o Gabriel vai nos mostrar tudo sobre licenciamento do Power BI. Fala, Liners, beleza? Eu sou o Gabriel, desenvolvedor e instrutor de Power BI aqui na Lean Solutions, e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre licenciamento no Power BI. Bora lá. Basicamente, pessoal, no Power BI a gente tem dois tipos de licença possíveis, dois grupos de licença. Licenças por usuário e licenças por capacidade. Dentro desses dois grupos, a gente tem alguns tipos de licença de fato. A primeira delas seria a licença gratuita, que é chamada licença free. Além disso, a gente tem licença Pro e licença PPU, que é Premium Per User. Todas essas são licenças por usuário. Já nas licenças por capacidade, a gente tem como contratar aí capacidade Premium, capacidade Embedded e a capacidade do Fabric, do Microsoft Fabric, que é um dos últimos lançamentos aí da Microsoft nesse ambiente de dados dela. Bom, mas beleza, para a gente entender o que isso quer dizer, vamos lá, aos poucos. Licenças por usuário, então. São licenças que se aplicam a um único indivíduo, beleza? E, bom, cada uma das três licenças que eu mostrei para vocês, por usuário, elas são exclusivas, ou seja, a gente não pode ter mais de uma ao mesmo tempo. Você tem uma ou você tem outra. E, bom, cada uma delas garante aí acesso a determinados recursos do serviço do Power BI. Esses recursos giram em torno de algo como possibilidades de compartilhamento de relatórios, colaboração com outras pessoas, edição também dos conteúdos, enfim, então essas licenças permitem a gente fazer certas coisas ou não ali no serviço do Power BI. Acessar alguns recursos, né? E beleza, tendo isso em mente, vamos falar de cada uma de licenças por usuário aí especificamente. A licença gratuita, que é a nossa free, para começar, uma das coisas que ela permite a gente fazer é publicar no meu workspace. Um workspace, só para vocês terem uma ideia, é um ambiente, né, de um espaço de trabalho ali no serviço do Power BI, onde a gente coloca nossos relatórios e, enfim, faz a nossa gerência aí do conteúdo. E, basicamente, para ilustrar para vocês essa possibilidade de publicação, eu tenho aqui um relatório de exemplo, e quando eu termino de desenvolver um relatório no Power BI, eu tenho aqui a possibilidade de publicar esse relatório, né, em algum workspace. Na licença gratuita, a gente só tem a possibilidade de fazer essa publicação no meu workspace, que é um espaço de trabalho individual. Quando eu seleciono aqui, eu consigo publicar, beleza. E ao publicar, vai me dar aqui uma mensagem de êxito. E quando eu termino de publicar o relatório, eu consigo ir lá no serviço do Power BI e acessar esse mesmo relatório que eu acabei de publicar. Então tá aqui vendas, que é o relatório que eu publiquei. Se eu clico nele, eu consigo acessá-lo aqui e, bom, ele está no meu espaço de trabalho, então, individual. Beleza? Excelente. Nós conseguimos também criar painéis e relatórios no serviço do Power BI. Podemos, para esses relatórios aí, agendar até 8 atualizações automáticas por dia, tá? Tem esse limite. É possível exportar os relatórios para PowerPoint, para PDF também. E aqui um ponto de atenção é que a forma de compartilhar esse relatório com outras pessoas na conta gratuita é só uma, que é compartilhar através de um link público. E aí, só para mostrar para vocês aqui mais uma vez, quando eu acesso o relatório no ambiente online, eu tenho a opção aqui de ir em arquivo, inserir relatório e publicar na web. Fazendo essa opção, eu crio um link para acesso a esse relatório, que é um link sem nenhum tipo de autenticação, nenhum tipo de informação de segurança nesse sentido, tá? A pessoa que acessar o link, ela não precisa se autenticar, não precisa se identificar para poder ver o conteúdo, tá? Então é um link que nós devemos tomar cuidado com ele, porque pode ser que o relatório tenha informações sensíveis, né, dados sigilosos. Então fica aí o ponto de atenção. Mas na conta gratuita, essa é a única forma de gerar um compartilhamento com qualquer pessoa, tá certo? Tendo isso em mente, a licença gratuita ela pode ser adquirida aí pelo portal de administração do Microsoft 365 e, claro, não tem custo nenhum. Agora a licença Pro. A licença Pro basicamente faz tudo que a licença Free permite, com algumas coisas a mais. Uma delas é, acho que a principal aqui, a possibilidade de a gente compartilhar o relatório ou os relatórios de forma privada com outras pessoas da nossa empresa, tá? Mais uma vez, para mostrar para vocês aqui, voltando no serviço do Power BI, eu consigo no botãozinho de compartilhar aqui, selecionar pessoas específicas para fazer o compartilhamento, tá? E aí eu consigo enviar esse link para essa pessoa, copiar e enviar no Teams, por exemplo, alguma coisa assim. E essa pessoa que eu defini aqui vai conseguir acessar o relatório. Importante lembrar que a pessoa que vai acessar também precisa ter a conta Pro, tá bom? E ela tem que ser da mesma empresa que eu. Além disso, nós temos a possibilidade de criar workspaces e colaborar nos mesmos. Então, eu falei com vocês do meu workspace, que é aquele espaço de trabalho individual que todo usuário tem. Só que com a conta Pro, a gente tem a possibilidade de criar workspaces colaborativos. Basicamente, aqui no serviço do Power BI, a gente tem o botão de workspaces e
aqui é possível a gente criar novos workspaces. E ao fazer isso, a gente consegue atribuir acesso para outras pessoas nesse workspace e com várias pessoas participando, elas conseguem, todas elas, né, publicar o relatório no workspace e automaticamente todo mundo que faz parte do grupo ali, vamos dizer assim, já também tem acesso a tudo que está disponível no workspace. Seguindo, a gente consegue também configurar no máximo 8 atualizações por dia para os relatórios, tá? E aqui também uma novidade é que é possível a gente criar data flows nesses workspaces colaborativos. Data flows são nada mais, nada menos do que uma espécie de Power Query online, tá? Uma coisa que a gente usa bastante nos projetos que a gente desenvolve para os clientes. E, bom, basicamente é um processamento de dados na nuvem. Power BI tem esse Power Query online aí que possibilita a gente dividir um pouco o processamento dos dados, o tratamento, né? Que deixa aí o projeto um pouco mais rápido, mais robusto. Enfim, essa que é a ideia. A gente também tem a possibilidade de criar aí uma análise no Excel, isso é, pegar um relatório e usando essa opção a gente consegue gerar um arquivo do Excel que permite a gente fazer algumas análises com o conjunto de dados que a gente tem no relatório. E, por fim, é possível usar aí também a função de assinatura, ou seja, receber notificações por e-mail quando o relatório é atualizado e tudo mais. Essa licença Pro, pessoal, é adquirida pelo próprio portal de administração do Microsoft 365 e o seu custo aí gira em torno de $10 por mês por usuário. Só para mostrar para vocês aqui, a gente tem no portal de administração do Microsoft 365, eu deixei filtrado aqui para facilitar, mas a possibilidade de contratar aí a licença Pro. Aqui tem o valor em reais, esse valor acaba mudando um pouco, né, com o tempo aí, mas gira em torno aí sempre de $10 por mês por usuário. Então, é aqui que você faria a aquisição dessa licença. Agora, a última licença por usuário que a gente tem é a licença PPU, Premium Per User, Premium por usuário. O que ela permite a gente fazer? Basicamente, né, subindo a escadinha aí, tudo que a licença Pro permite, e além disso, ela permite a gente criar relatórios paginados, são os chamados RDL. A gente consegue configurar até 48 atualizações automáticas por dia para um relatório, então é um ganho considerável aí. Nós passamos a ter acesso aos recursos de IA avançado do Power BI. E aqui a gente tem algumas melhorias também nas funções dos data flows, tá? A gente consegue usar tabelas computadas, passa a ter melhores processamentos disponíveis para a gente. E o principal aqui, talvez o mais diferencial, é que a gente consegue também realizar atualizações incrementais, tá? Para não precisar ficar atualizando todo o conjunto de dados toda vez que o Dataflow for atualizado. Mais uma vez, essa licença também é adquirida pelo portal do Microsoft 365, e aí o preço dela é o dobro da licença Pro, né, em torno aí de $20 por mês por usuário. Também para mostrar para vocês, a licença Premium Per User, ela é adquirida aqui no mesmo lugar. Agora vamos falar sobre as licenças por capacidade. Vamos definir o que é isso primeiramente. Licença por capacidade, pessoal, gira em torno da seguinte ideia. Todos os recursos que a gente tem disponível no Power BI para acessar, enfim, para usar no geral, eles requerem uma capacidade de processamento por parte da Microsoft, seja para manter o relatório funcionando, disponível lá, ou então até processar alguns dados, né, como a gente falou aí nos Power Queries online, nos data flows. Então, a ideia é que toda essa capacidade aí era necessária em algum nível. E aí, quando a gente passa a falar das licenças por capacidade, a gente tem uma forma de contratar uma capacidade mais específica, mais definida da Microsoft. A gente passa a ter um nome aqui para essas capacidades, tá? Para essas máquinas virtuais, que são as SKUs. A gente tem 4 tipos, A, E, M, P ou F. A gente vai falar sobre isso já já, mas basicamente a ideia é essa. Então, a capacidade é esse conjunto de recursos dedicados que a gente tem, que vai ser reservado para uso exclusivo, no caso das licenças por capacidade. Basicamente, então, os contratos de capacidade que a gente pode fazer oferecem um desempenho confiável e constante para o seu conteúdo, com uma capacidade, uma quantidade de processamento reservada para a gente, delimitada ali. E claro, a gente pode aumentar, diminuir, enfim, dependendo da demanda, mas é essa que é a ideia. A gente consegue controlar o poder de processamento que a gente tem no Power BI. Pensando nas licenças em si, então agora, a primeira delas, a mais simples das licenças por capacidade, é a licença Premium EM. A licença Premium EM, ela tem 3 SKUs, né, 3 capacidades possíveis para a gente contratar, vai do EM1 até o EM3, e essa licença permite basicamente que, quando a gente tem ela contratada, os usuários free, com contas gratuitas do Power BI, consigam acessar os conteúdos sem precisar ter uma conta paga, nada disso. O único requisito é que os conteúdos eles sejam inseridos em alguma aplicação da empresa, por exemplo, um site do SharePoint. Então é possível criar um portal onde a gente vai ter os conteúdos do Power BI inseridos ali, né, no site em si, um portal que seja, e aí as pessoas com
conta gratuita mesmo, conseguem acessar esse site do SharePoint e ter acesso ali, né, visualizar os relatórios, os dados, enfim. Pensando em contratação, as SKUs EM1 e 2 só podem ser adquiridos por representantes da Microsoft, tá? Inclusive nós da linha aqui somos representantes da Microsoft, caso você não saiba, parceiros da Microsoft, no caso, né? E, além disso, a licença EM3, ela é a única aí que pode ser adquirida pelo portal de administração do Microsoft 365. O valor, a partir de $625 por mês, porque, claro, né, depender da capacidade que você vai contratar, esse valor vai mudar aí. Mas, como eu já mostrei algumas vezes, a ideia aqui é que a contratação é feita também pelo portal de administração do Microsoft 365. Seguindo, nós temos a licença Premium P. Licença Premium subindo a escadinha aí, é a próxima. A gente tem 5 capacidades possíveis, de P1 até P5. Basicamente, ela faz tudo que a licença EM permite, mas também o principal aqui é que ela permite que os usuários gratuitos, com contas free, acessem os conteúdos do Power BI diretamente no serviço online. Então, a gente não tem mais a necessidade de ter os relatórios, os conteúdos inseridos num site do SharePoint, por exemplo. A gente só precisa que eles estejam publicados no próprio serviço do Power BI online, né? E beleza, essa conta então, essa licença, ela pode ser adquirida aí pelo portal de administração do Microsoft 365 também. E aí tem um custo um pouco maior, né? A partir de $4.995 por mês. Aqui no portal a gente tem a Premium P Series, né, a Series P. O valor que está aqui acaba sendo da licença maior, mas só para mostrar para vocês os detalhes, a gente tem aqui diferentes possibilidades, ó. São as SKUs, né, que eu falei com vocês. Premium P5 é essa que tem o maior valor, dependendo da forma que você contratar ou resolver pagar aí, né, tipo 1 ano, 1 mês, 3 anos, vai mudar um pouquinho aí o valor, mas é isso, a primeira, Premium P1, a mais simples, gira em torno desse valor que eu falei com vocês. Por fim, nós temos a licença Embedded, que das licenças Premium clássicas é a última aqui, e ela também tem diferentes SKUs, né, diferentes capacidades para a gente contratar. As SKUs vão de A1 até A8, e nesse caso aqui, nessa licença, os usuários eles conseguem consumir o conteúdo do Power BI. E esse conteúdo ele pode estar em aplicações externas, ou seja, é uma ótima alternativa para desenvolvedores independentes. Os relatórios eles podem ser incorporados em aplicações desenvolvidas externamente, que não tenham a ver, a princípio, com o Power BI. E, bom, o acesso, nesse caso, ele é feito diretamente pela aplicação, sem que haja necessidade de o usuário ter nenhum tipo de licença do Power BI, tá? Então, é possível que o próprio portal desenvolvido lá, a própria aplicação, tenha o seu login, enfim, não necessariamente a pessoa que vai acessar precisa ter o e-mail atrelado ao Power BI ou cadastrado, nada disso. Como eu disse, é ótimo para desenvolvedores independentes e também é a melhor opção para a gente compartilhar relatórios com usuários externos à empresa. Aqui na Lean Solutions a gente tem alguns clientes aí que acessam nossos relatórios dessa forma. É uma alternativa bem bacana aí para quem é externo e não tem conta do Power BI em si. Nesse caso aqui, pessoal, a licença ela vai ser adquirida pelo portal do Azure, não mais pelo Microsoft 365. Aí o valor varia um pouco, ele é a partir aí de $735 por mês, mas ele é cobrado por hora, tá? Inclusive podendo ser pausado. Então a gente tem uma média aí que gira em torno de $1 por hora. Mas claro, se a gente fizer as contas, $1 por hora não vai dar $735 por mês. Tudo depende aí da capacidade que foi contratada. E claro, deixando o recurso sendo usado o tempo todo, não vai ser cobrado $1 por hora. Essa é uma média aí para caso o recurso seja pausado várias vezes. Para mostrar para vocês, no portal do Azure, a gente tem a capacidade de criar uma capacidade embedded, tá? Aqui a gente consegue fazer a contratação, então, diretamente no portal do Azure, beleza? Agora, uma novidade um pouco recente aí pra gente é que a Microsoft anunciou a descontinuação do Power BI Premium por capacidade. O que isso quer dizer? Vai acabar, então a gente não vai ter mais como contratar? Tudo que eu falei até agora não vale mais? Não é bem assim. Vamos lá aos poucos. Basicamente, a Microsoft apresentou há pouco tempo, ano passado, em 2023, o Microsoft Fabric, que basicamente é uma plataforma única e unificada que combina aí o melhor do Power BI, do Azure Synapse Analytics e do Azure Data Factory. Então, é um combinadão aí de vários recursos desse ambiente de dados da Microsoft. Basicamente, a descontinuação significa que novos clientes não poderão mais comprar o Power BI Premium por capacidade a partir de julho de 2024. Certo? E claro, pessoas que já têm um contrato em vigência, renovações poderão acontecer até janeiro de 2025, mas a partir daí as contratações passarão a ser feitas por capacidades do Microsoft Fabric.
Então não vai ter como mais contratar diretamente como se fosse um Power BI Premium. A contratação vai ser feita com uma licença do Microsoft Fabric. Os recursos são os mesmos disponíveis, tudo que eu falei até agora ainda vale. A gente acaba tendo novas possibilidades, já que o Fabric é essa plataforma unificada aí de vários recursos diferentes, mas a ideia é essa, a forma de contratação vai mudar daqui para frente. E bom, pensando nisso, então, vamos falar um pouco, né, sobre essa contratação do Microsoft Fabric. Como eu disse, o Microsoft Fabric ele é uma oferta do Azure, que reúne aí os componentes que já existiam do Power BI e também alguns novos que foram criados do Azure Synapse, do Data Explorer da Azure também. Tudo isso em um ambiente único integrado. Usa aí SKUs denominadas F, é só uma questão de nomenclatura mesmo, tá? E engloba recursos do Power BI Premium, como eu disse, né? Além, claro, de ter aí integração com vários componentes do Azure. Ele vai ser adquirido aí pelo portal do Azure e, mais uma vez, os valores de contratação são variáveis também, dependendo da capacidade que você escolhe contratar. Só para mostrar para vocês, mais uma vez, aqui no portal do Azure, a gente tem a possibilidade de contratar o Microsoft Fabric, da mesma forma aí que o Power BI Embedded. Beleza? Então aqui a gente consegue definir aí qual vai ser a capacidade que a gente vai usar, enfim. A título de comparação para vocês aqui, pessoal, vocês vão perceber que, como eu disse, né, o Fabric veio para, de certa forma, tomar o lugar do Premium aí em algum nível. E, bom, pensando nas possibilidades que a gente tem, especialmente nas capacidades de processamento que a Microsoft oferece, eu gostaria de ressaltar com vocês o seguinte. Os 3 tipos de licença premium que a gente tem, eles se sobrepõem um pouco em questão de processamento. Percebam o seguinte, a gente tem as licenças do tipo EM, Power BI Premium EM, que eu comentei com vocês, então seriam essas 3 SKUs aqui disponíveis, EM1, 2 e 3. E a Premium P, série P, ela tem 5 SKUs disponíveis, de P1 a P5. Só que ao mesmo tempo, o Power BI Embedded, ele tem de A1 até A8, que coincide com essas outras capacidades Premium aqui. Então, só para título de exemplo, uma capacidade P1 do Premium P1 é equivalente a uma capacidade de processamento do Embedded A4. Da mesma forma que, olhando para o Fabric agora, a gente tem que essas duas capacidades são equivalentes em questão de recursos de processamento, tá? Equivalente a uma F64 do Fabric. Então a gente tem aí essas equivalências no sentido de capacidade disponível para usar, beleza? Então, apesar de ter sido anunciado que a forma de contratação dessas capacidades premium vai mudar um pouco, para agora tudo ser englobado no Microsoft Fabric, a gente vê que não há perda nenhuma, né, de recursos, de contratação, enfim. Na verdade, a gente tem mais recursos disponíveis ainda com o Microsoft Fabric. Excelente vídeo, Gabriel. Muito obrigado. Se você curtiu esse vídeo que o Gabriel fez, se te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Você se inscrever é a forma de você nos mostrar que a gente está produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo relevante. E se você deseja ver algum tema aqui no canal, algum conteúdo, deixa nos comentários que com certeza a gente vai colocar na nossa fila de produção.